No versículo 15 aqui, nós temos uma repetição, basicamente uma repetição daquilo que nós vimos no versículo 11. Vayikra Elav Malach Yahweh Min Hashamayim. E aqui então nós temos aqui basicamente a mesma coisa. Vayikra Malach Yahweh El Abraham, que nós temos aqui de forma implícita Abraão, Elav, para ele. Aqui lá na outra nós temos para Abraão, El Abraham. E a ordem também é um pouco invertida. Mas a mesma, basicamente o anjo do Senhor chamando por Abraão, lá por ele, e de onde ele está chamando, Min Hashamayim. Então, a mesma frase que nós traduzimos, com exceção desta palavra aqui, que essa palavra aqui é o numeral ordinal 2, né, que de fato explica o que é que nós estamos vendo aqui. Então, o anjo do Senhor, o anjo de Yahweh, chamou por Abraão segunda vez, ou novamente, seria essa ideia, do céu. Então, você já tem a tradução desse versículo aqui, no versículo 11 lá. Então, é basicamente a mesma coisa, mesma tradução, com a diferença de que lá você tem Elav, que é para ele, aqui você tem explicitamente para Abraão. E a outra diferença é esse numeral ordinal 2 que diz que isso é a segunda vez que o anjo do Senhor chamou Abraão. Então a gente já pode passar para o versículo 16, não precisamos perder tanto tempo aqui, já que nós basicamente já vimos toda essa estrutura anteriormente. Versículo 16 aqui, nós temos Vayomer, indicação de um outro discurso direto sendo introduzido por esse Vayiktol, que é parte da linha principal da narrativa. E aqui nós temos o discurso direto. Bi Nishbati. A gente pode colocar até aqui. Vou já explicar porque eu não vou incluir aquelas duas palavras, certo? Bi é a preposição beit, que é em, por, com, tem uma elasticidade de significado muito grande, essa preposição, dependendo do contexto em que ela ocorre, dependendo de com que verbos ela ocorre, certo? Então, você vai ter que pesar tudo isso na hora de avaliar a preposição beit ou qualquer outra preposição. Os verbos com os quais elas se colocam são relevantes na sua interpretação do significado da preposição. Você vai olhar em um bom dicionário, você vai ver algumas possibilidades. Então, você vai julgar cada uma dessas possibilidades de acordo com a estrutura da frase que você estiver analisando. Aqui nós temos a preposição beit com o sufixo pronominal da primeira pessoa, em mim, ou por mim, ou comigo. E agora esse verbo aqui vai nos dizer a ideia dessa preposição. Então aqui nós temos, vou pegar aqui a minha canetinha novamente, aqui nós temos o verbo, nós temos um prefixo ni, certo? Que não é o prefixo da primeira pessoa comum plural, certo? O niktol, certo? Até porque esse verbo aqui não é um yiktol, ele é um katal. Note a terminação aqui, atate ti, terminação da primeira pessoa comum singular, certo? Combinando com aqui também a terminação da primeira pessoa comum singular. E aqui então esse ni, ele não é parte do prefixo do yiktol. Essa aqui é uma forma katal, certo? A raiz é shavá, que significa jurar. Então o ni aqui, novamente nós temos um verbo nifal, certo? Nifal. Então
Esse verbo aqui, nifal, é muito usado com essa raiz jurar, no sentido reflexivo, certo? Da voz reflexiva é equivalente à voz reflexiva em português, embora comumente o nifal que nós vamos estudar ainda seja usado para voz passiva, mas ele pode ter um sentido reflexivo, e isso é reforçado também pelo uso da preposição beit junto com ele, certo? Então a ideia aqui seria é, por mim mesmo, por mim eu eu jurei, por mim mesmo eu jurei por mim. Seria essa a ideia aqui. Aqui nós temos uma construção x catal, certo? X catal. E a ideia dessa construção x catal é a ideia de topicalização, transição de foco. A ênfase está aqui no Senhor como sendo ele pessoalmente fazendo esse juramento, certo? É interessante aqui notar que Malach Yahweh, e aqui mais à frente a expressão anjo ou mensageiro, ela não ocorre novamente aqui, só Yahweh, indicando que se trata de uma mensagem autorizada da parte de Deus, ou que o próprio anjo de Yahweh é uma figura divina também. Então essa é uma possível implicação teológica aqui da ausência do termo Malach Yahweh, certo? O Malach aqui, ocorrendo só Yahweh. Essa outra oração aqui, na verdade, a gente não poderia nem tratar como uma oração em si, mas como um parêntese, ou uma oração parentética. Você tem aqui esse substantivo neum, que significa declaração ou oráculo, e aqui ela está em construto com a palavra Yahweh. Por mim mesmo eu juro, eu sou aquele que jura. Eu sou aquele que jura por mim mesmo. Seria essa ideia também aqui. Declaração ou oráculo de Yahweh, certo? Seria uma espécie de parêntese aqui, indicando o que é isso aqui e o que é o que vai prosseguir aqui. Então, no sentido lógico, você deveria pular dessa introdução à fala aqui para cá, certo? E isso aqui fica como um parêntese indicando o que é que tudo isso aqui é. E tudo isso é uma declaração, é um oráculo de Yahweh. E essa palavra aqui é comumente utilizada em introduções a narrativas preditivas, a discursos proféticos, que é o discurso que nós vamos entrar aqui. Nós estamos saindo da, da narrativa histórica para um discurso direto, e esse discurso direto é do tipo narrativa preditiva, que é indicado também por essa palavra neum, declaração, oráculo de Yahweh. Então, pulando isso aqui, deixando isso aqui de lado, a gente pode seguir daqui para cá, no sentido sintático, certo? Das relações sintáticas aqui. Essa palavra aqui, ela define tudo isso, mas não tem uma relação sintática com o restante, certo? Então, por mim mesmo, eu jurei, e eu jurei que. Essa também é uma conjunção com um sentido bem elástico. Ela pode ser utilizada no sentido causal, ela pode ser utilizada também no sentido temporal, pode ser porque ou quando, mas quando ela vem logo após verbos de comunicação, verbos de cognição ou verbos de percepção, ela geralmente ela oferece o conteúdo daquilo que se é, tem percebido com os sentidos. O que eu ouvi que, eu falei que, ou eu senti que.
Ou verbos de cognição, eu sei que, eu conheço que, alguma coisa nesse sentido. Ou verbos de comunicação, que é o que nós temos aqui. Eu jurei. Qual é o conteúdo desse juramento, dessa comunicação aqui? Ou eu estou jurando aqui, eu sou aquele que jura. Eu jurei que, eu jurei que. Então, ela não tem um sentido causal, ela não tem um sentido temporal, simplesmente é, é uma é o conteúdo daquilo que é comunicado, certo? É, eu jurei que, e aqui nós temos é, duas palavras que devem ser entendidas juntas com um sentido causal, agora sim. Ya'an Asher. Ya'an Asher. Aqui você tem o sentido causal. Por quê? Pelo fato de. Porque. Aí você tem o verbo aqui acitar, formando a oração, certo? A gente pegar daqui, seguindo também aqui, até aqui. Você pode traduzir isso aqui como porquê. Porque atá, certo? Atá, segunda pessoa. É, porque tu fizeste aqui o verbo assar, a raiz 3 rei, que tipicamente tem esse yod aqui no lugar do rei, quando ela se conjuga em várias das pessoas e gêneros e números. Você pode fazer uma revisão disso. Aqui a raiz assá, ayen, sin e rei, aqui faltando o rei aqui no lugar desse yod. Porque tu fizeste, pelo fato de que tu fizeste. Fizeste o quê? Ah, fizeste aqui o objeto que foi feito, certo? Fizeste et hadavar hazé. Aqui você tem uma construção de adjetivo e substantivo, concordando em gênero, davar masculino, singular, zé é o pronome demonstrativo que funciona como adjetivo, este, certo? Ou dependendo da tradução em português pode ser esta, mas em hebraico é masculino, singular. E eles estão concordando também em grau de definição. Ambos são definidos. O artigo aqui, rei patar dagas, aqui também rei patar dagas. Os dois são definidos, certo? Então, eu jurei que, pelo fato de tu teres feito, né, Hadavar, Hazé, esta coisa, Davar, aqui, não gosto de traduzir, já falei aqui esses exercícios de tradução que eu não gosto de traduzir Davar como coisa, embora dicionários sugiram que a palavra Davar significa palavra, coisa, assunto, então ela tem um sentido bastante elástico também. A gente poderia traduzir contextualmente aqui, porque pelo fato de tu teres realizado este razé, ato, este ato, que ato? O ato de entregar o seu filho, o único filho, tará, a gente poderia traduzir como ato, porque tu fizeste este ato. Ou você pode sugerir outra ideia aí que talvez seja melhor do que o que eu estou pensando aqui, né? Mas o que eu estou traduzindo como ato é me referindo de volta ao que Abraão fez nesse contexto aqui. Porque tu fizeste, porque tu realizaste este ato. Velou, aqui na nova oração, tudo isso aqui é uma oração. Velo hasarta, a gente já viu esse verbo aqui. O verbo hasar é poupar, ou negar, ou segurar. E porque e não, aqui o porquê servindo para tudo isso aqui, e não e tu não
poupaste et bincha, novamente isso aqui é repetido, daquilo que a gente já viu anteriormente. Não poupaste bincha, o teu filho, et yehidecha, o teu único, o teu único. Isso aqui a gente já viu esses verbos e esses substantivos já anteriormente. Então por mim mesmo eu jurei que, porque tu fizeste este ato e não negaste o teu filho, o teu único, e aí ele vai dar o conteúdo do juramento. Aqui nós temos a razão pelo juramento, o motivo desse juramento, desse compromisso que Deus está fazendo com Abraão. No versículo 17, que nós vamos daqui a pouco traduzir, nós vamos ver qual é de fato o conteúdo do juramento, não apenas o motivo. Então vamos, antes de passar para lá, vamos traduzir essa parte aqui, deixar registrada a tradução. Vamos lá. Então, o anjo de Yahweh chamou Abraão do céu novamente, ou pela segunda vez, como você queira. Então ele disse: por mim mesmo, eu juro. Vou colocar no presente aqui. Eu quero enfatizar a ideia do katal aqui, do katal, de atribuir uma qualidade ao sujeito aqui. Que a qualidade, ele é aquele que está jurando, certo? Essa é a função do katal, de atribuir, de designar um atributo ao sujeito, e não necessariamente fazer uma narrativa. Por isso que eu não vou traduzir com o passado eu jurei, que pode soar como se nós estivéssemos na narrativa, certo? E não atribuindo uma qualidade ao sujeito. Por mim mesmo, eu juro. Aí vou colocar aqui um travessão. Oráculo de Yahweh. Aqui, fechando aqui o travessão. Por mim mesmo, eu juro que pelo fato de Ya'en Asher, porque a ideia causal, pelo fato de tu teres feito este Hazé Hadavar, este ato, e não teres negado o teu filho, ou não teres poupado, vou colocar aqui mais apropriado, poupado o teu filho, o teu único. E aí vou colocar vírgula e reticências, já que continua no versículo 17. Essa é apenas a motivação do juramento. No próximo versículo, nós vemos o conteúdo de fato do juramento. Nós vamos passar para lá. Versículo 17. Vamos traduzir ele e terminar esse vídeo com esse versículo aqui. Então, ele repete o que, novamente aqui. Note o que, já que ele interrompeu tanto o início do juramento com essa motivação, o autor vê necessário novamente utilizar o que para introduzir o conteúdo do juramento, para você não perder de vista que ele está voltando para dar o conteúdo do juramento. Então, esse
esse segundo que, bem aqui no começo do versículo 17, é uma forma de retrospecção ao primeiro que lá você, para você saber que este é o início de fato do juramento, que o outro foi o início da motivação do juramento. Aqui nós temos o início de fato do conteúdo do juramento. E aqui nós temos a estrutura aqui, barar, avarecha, barar, avarecha. Note aqui que você tem a mesma raiz repetida, barar, barar, certo? Com o prefixo da primeira pessoa, eu, né? E o sufixo como objeto do verbo, tu, da segunda pessoa. Essa forma verbal aqui é uma forma verbal que nós ainda não vimos até agora. Se trata de um infinitivo absoluto, certo? Uma forma verbal que ainda nós vamos ver. E você deve notar que a raiz é a mesma aqui. A raiz é a mesma tanto do infinitivo absoluto como desse verbo aqui, que vou colocar aqui, que é um verbo yiktol. Yiktol, primeira pessoa comum singular, certo? O prefixo aleph aqui e tem um objeto na segunda pessoa masculino singular. Então, o que é essa estrutura aqui? Quando você tem um infinitivo absoluto que é seguido imediatamente por um yiktol. Essa estrutura aqui é uma estrutura enfática no hebraico. Quando você tem e nós vamos ver isso com mais detalhes mais à frente. Mas só para você saber que se trata de uma estrutura enfática no hebraico, quando você tem dois verbos juntos da mesma raiz e o primeiro verbo é um infinitivo absoluto e o segundo pode ser um katal ou um yiktol, qualquer que seja, mas um verbo finito, um verbo que expressa a pessoa, né? O infinitivo não expressa a pessoa. Então, a gente poderia traduzir isso aqui como literalmente seria abençoar, eu vou te abençoar. O yiktol aqui na segunda posição, ele não está na primeira posição da oração. Então ele tem um sentido indicativo, futuro aqui, que é condizente com o fato de que nós estamos no contexto de narrativa preditiva, que é indicado por esse neum aqui, no contexto profético. Então, literalmente você teria aqui abençoar, eu vou te abençoar. Aqui, abençoar a ti, o sufixo aqui. Abençoar, eu vou te abençoar. A gente até usa isso em português. Fazer, eu faço. Ganhar, eu ganho. É uma ideia de reforçar a nossa certeza de que eu vou fazer. Fazer, eu faço. Ganhar, eu ganho. Perder, eu não perdo. A gente usa esse tipo de construção em português também para enfatizar o que nós estamos dizendo com o segundo verbo, né? Eu não perdo. Perder, eu não perdo. Então, abençoar, eu vou te abençoar. Seria a ideia de Deus enfatizando aqui, certamente eu vou te abençoar. Você pode até traduzir com esse advérbio de certeza. Certamente eu te abençoarei. E aqui nós temos a mesma construção. Logo depois tem a construção aqui. Vou tirar um pouco aqui o que de fora da jogada. Aqui novamente você tem a mesma construção. Com o verbo rabá, reish, beit e rei, certo? Aqui nós temos esse rei aqui no começo não é um artigo, também é do infinitivo absoluto. Deixa eu destacar isso aqui para você também.
deixa eu destacar aqui, infinitivo absoluto, e esse rei aí é do Hifiel, certo? Hifiel. Note aqui também que esse verbo também está no Hifiel. Note aqui patar dagesh, ou patar shivar, aqui também patar shivar, que é uma das características do Hifiel que nós vamos ver com mais detalhes na frente. Não precisa se preocupar com isso agora. Mas o fato também é que aqui nós temos um yiktol, indicado pelo prefixo aqui, da pessoa, da primeira pessoa. Isso aqui seria a mesma coisa. Nós teremos a mesma coisa aqui, certo? Não nesse. Isso aqui é um yiktol, certo? Então, deixa eu só puxar aqui essa setinha também, indicando para o Aleph aqui, que é a nossa principal indicação do yiktol. Então, nós temos a mesma construção, um infinitivo absoluto e um verbo finito, um verbo yiktol, que por não estar em primeira posição tem um sentido indicativo, geralmente de futuro, e aqui nós estamos num contexto de narrativa preditiva, um gênero prospectivo, uma projeção de realidade. Então, aqui o verbo rabá, que significa multiplicar, fazer crescer, especialmente no Hifiel aqui, que tem esse sentido causativo de causar uma ação, que você vai ver também a partir da lição 27 a respeito disso. Então, aqui você tem a mesma ideia de certamente. Certamente eu multiplicarei. Certamente eu vou multiplicar. Multiplicar, eu vou multiplicar. Abençoar, eu vou te abençoar. Multiplicar, eu vou multiplicar. Multiplicar o quê? A gente pode seguir aqui para frente. Estamos na mesma oração. Multiplicar et zaracha. Multiplicar aqui o objeto definido, né? Não tem o artigo, mas tem o sufixo pronominal que torna esse objeto direto definido, certo? Então aqui nós temos a palavra zará, que significa semente ou descendência, certo? Multiplicarei a tua descendência. E aí uma preposição inseparável aqui. Lembra que nós temos em hebraico 3 preposições inseparáveis, o beit, o lamed e o kaf. Então, eu multiplicarei a tua descendência, e aqui o kaf, que é típico de comparações, multiplicarei como que vei, como as estrelas, aqui está no construto, certo? Terminação do construto, porque ela está em construto com essa palavra aqui, Hashemayim, como as estrelas do céu. E a gente traduz como as estrelas, com o artigo, porque, embora ela não tenha o artigo, ela está em construto com a palavra definida que tem o artigo aqui, certo? Então, eu multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu. E aqui mais uma comparação, e a conjunção vav aqui, mas mais uma comparação, kaf, aqui, ve kahol, e como a areia. Que areia é essa? Aqui esse axé iniciando essa oração dependente, que modifica esse substantivo areia como um adjetivo. Então toda essa oração aqui vai servir como um adjetivo, certo? Um adjetivo relacionado com essa palavra aqui, areia. Como areia que al, sobre, safat, que significa lábios, mas quando ela está em conjunção com essa palavra aqui, e aqui em construto com a palavra hayam, que significa o mar ou o oceano. Então aqui nós temos
não a palavra lábios, mas como a palavra pode ser a palavra beira, ou costa, ou com até mesmo sentido de praia, como, vamos voltar aqui. Então, como a areia que está sobre a praia do mar, ou sobre a beira do mar, sobre a costa marítima, a areia que está sobre a costa marítima, certo? Então, aqui tudo isso indica como é que vai ser essa multiplicação, o nível dessa multiplicação aqui que Deus vai fazer. Aqui você tem um Vav conectado com um Yictol, certo? E tudo isso aqui é uma oração só. Um Vav conectado com um Yictol, que nós vimos também que Yictol, que ocorre na primeira posição da oração, ele geralmente tem um sentido de desejo, um sentido volitivo, certo? E aqui nós temos esse verbo Yictol, Yarash, Yirash, Veyirash, que significa possuir, e aqui nós temos o sujeito, que é um sujeito da terceira pessoa masculino, aqui, terceira pessoa masculino singular, indicado por esse prefixo pronominal aqui, e quem é o sujeito? É a tua descendência, mesma palavra aqui, e a tua descendência possuirá, ou que a tua descendência possua quem? Ou possua o que? Aqui o objeto, et. Sha'ar, Sha'ar, Oyevav, Oyevav. Sha'ar, que significa portão, certo? Oyevav, aqui é a palavra no plural, certo? Isso é indicado por esse yod e com um sufixo, a terceira pessoa, masculino singular. Então, e a tua descendência, certo? E a tua semente, que ela possua o portão dos inimigos dela, dos seus inimigos, o portão dos seus inimigos. Esse Yictol aqui, ele traz essa ideia de desejo, ou até mesmo pode ser, a gente poderia traduzir como a ideia até mesmo de resultado, certo? De consequência. A gente vai ver isso com mais detalhes um pouco mais à frente no nosso curso, mas como nós estamos aqui no contexto de narrativa preditiva e os verbos estão em primeira pessoa, aqui essas promessas são dadas em primeira pessoa, então quando você faz essa transição para uma pessoa diferente, aqui nós temos na terceira pessoa, certo? Masculino singular. Então, geralmente pode ter essa ideia de resultado ou de propósito, de modo que a tua descendência possuirá o portão, dos inimigos dela, certo? E a gente traduz aqui como o portão, certo? Não simplesmente um portão. Por quê? Porque essa palavra está em construto com essa palavra oyev, que é definida devido a ela ter o sufixo pronominal. Então, quando ela tem o sufixo pronominal de posse, então, então ela é definida também, não é só por causa do artigo, e sim pronomes, sufixos pronominais também tornam uma palavra definida, certo? Então, o portão dos inimigos dela. Então, fechando aqui esse versículo, vamos colocar a nossa tradução aqui, e a gente continua a partir do versículo 18 e fechamos também esse texto no próximo vídeo. Então, continuando lá, voltando aqui para o juramento, então ele diz: por mim mesmo eu juro, oráculo de Yahweh,
que pelo fato de tu teres feito esse ato e não teres poupado o teu filho, o teu único filho, posso até colocar aqui entre parênteses, é, eu juro, é, eu juro que, né, começando com esse que aqui, só para a gente pegar um pouco de contexto, eu juro que certamente, da onde é que eu estou tirando esse certamente? Dessa estrutura aqui do infinitivo absoluto com o verbo na mesma raiz, certo? Não é só porque eu tenho dois verbos da mesma raiz que eu traduzo dessa forma que o sentido é esse de intensidade. É porque eu tenho um infinitivo absoluto e um verbo finito, pode ser um yictol ou um katal, da mesma raiz. Que certamente eu te abençoarei, esse te é do sufixo aqui, te abençoarei, abençoarei, e certamente, ou é, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu ou dos céus, e como a areia que, asher aqui, areia supre aqui o verbo estar, que está sobre al, aqui, safat, lábio, ou a praia, sobre a praia, Hayam, do mar, sobre a praia do mar ou sobre a beira do mar, certo? Vou colocar como sobre a beira, sobre a beira do mar. É, é, de modo, eu vou traduzir aqui no sentido de resultado, de modo que a tua descendência, sujeito lá do verbo, a tua descendência, Yarash, aqui o Yictol, de modo que a tua descendência possuirá o portão dos inimigos dela, certo? Os inimigos dela, embora isso aqui seja plural, ou seja, masculino em hebraico, como a palavra em português zerá não é masculina, como é em hebraico, é feminina aqui, descendência, então eu preciso traduzir aqui para ter a concordância em português como dela e não dele, certo? Então, é isso. A gente continua no versículo 18, versículo 19, a partir do próximo vídeo. Até mais.